vai fazer o seminário Inquietações Íntimas. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais do Lar de Débora, esta casa de caridade, do GECOL, possa nos inspirar, fazendo de nós instrumento da orientação do mundo espiritual superior para cada um de nós, já que no Espiritismo todos somos estudantes, todos precisamos aprender. Os mestres normalmente estão do lado de lá, com a exceção de vez em quando ter alguém do lado de cá, como o Chico Xavier, como a irmã Dulce, como o Dr. Bezerra, mas é só de vez em quando. A grande maioria dos mestres fica do lado de lá. Nós outros somos alunos. Para a gente começar a falar das inquietações íntimas, nós vamos pegar na página 16 do livro, primeiro apresentar o livro Inquietações Íntimas. É o nosso primeiro livro psicografado. É do Espírito Jordano Bruno, através da nossa psicografia. Aí, uma pessoa me perguntou, como é que você sabe quando é seu e quando é de Jordano Bruno? É simples, né? Existem mensagens que o Jordano Bruno deixa eu assinar em meu nome. São aquelas que eu elaboro dentro do meu escritório, nas viagens. Mas essas mensagens aqui são psicografadas, então não tem como, né? É do Espírito. Eu as psicografo nas palestras públicas, lá da Sociedade para Estudos Espíritas, nas reuniões mediúnicas, nas viagens, nos lares, as pessoas quando a gente viaja para longe. Então aqui tem mensagem dos Estados Unidos, a Europa. Quando a gente vai, não tem um momento que o pessoal, a Casa Espírita pede para a gente se colocar à disposição, então a gente psicografa. Então é uma mensagem que não tem retoque. Eu acabo de psicografar e já entrego para a digitadora, ela digita, já encaminha para a revisora e depois para a tradutora, só depois que vem para a minha mão. O Jordano Bruno, por exemplo, está com um novo livro, Sofrimento, Conflitos e Desilusões, que deve sair, o livro já está pronto, deve ser lançado em setembro, outubro, pela editora Chico Xavier, que é a mesma editora que lançou o Inquietações Íntimas. O Jordano Bruno, para quem não conhece, a maioria já conhece, viveu no século XVI, foi um dos maiores astrônomos da história da humanidade, então ele tem aspectos que marcaram a história do cosmos que nós conhecemos, mas sua militância foi na Igreja Católica, monge católico, professor de filosofia, e nas obras dele ele relata a experiência de como monge ouvir centenas e centenas de pessoas. Jordano Bruno defendia à época, no século XVI, a ideia do Sol, do sistema solar, o Sol como centro, em uma época em que a teoria aceita era o geocentrismo, a Terra como centro do universo. E também defendia a ideia da reencarnação. Então, em função disso, ele foi preso e condenado à fogueira. Então, desencarnou no ano de 1600, com 53 anos de idade. E tivemos a honra, né, de ter esse encontro com ele, desde cedo, quando chegamos aqui na Terra, só que só soubemos aos 45 anos. Há 5 anos atrás, eu
estava no desdobramento e eu tinha sempre um espírito que me guiava nos desdobramentos. Então, porque alguns lugares me assustavam, né? Lugares mais longe, me ensinou a volitar. Eu me lembro claramente ele dizendo assim: agora nós vamos volitar. Isso eu não sei, isso é simples. Você flexiona o joelho e dá um impulso. Aí eu flexionei e dei impulso. Falei, mas eu vou cair. Aí eu não caí. E aí me vi 1 metro acima da terra, eu fiquei impressionado com aquela possibilidade. Depois ele falou, agora eu vou te ensinar como é que faz você caminhar em cima da água. E na praia de Guarapari, no finalzinho da praia do Morro, quando a praia é um pouco mais calma, eu então pude andar em cima da água sem meu pé afundar. Eu ficava encantado de ver aquilo. Em uma situação tão lúcida que eu parecia estar acordado. E para que o processo fosse comprovado cientificamente, ele mandava eu registrar a hora. Então dizia, agora nós vamos lá no centro de Vitória. E aí dizia, olha para o relógio. Eu olhava, 1h30 da manhã, por exemplo. Aí o jovem chegando da balada, eu ficava a uns 2 metros de altura, acima do piso, e ficava vendo, olhando para baixo pelos jovens naquelas algazarras que está vindo na festa. E aí você falava, olha a hora. Em uma ocasião eu estive presente num ambiente em que estava uma amiga evangélica e olhei na parede e registrando 3h30 da manhã. E na segunda-feira, então, eu relatei para ela, olha, você estava no sábado, 3h30 da manhã, num ambiente que tinha uma poltrona cortal, tinha um quadro na parede. Ela, mas como é que você sabe disso? Eu sei. E estava marcando um relógio na parede, um relógio branco, como esse relógio daqui, só que redondo, marcando 3h30 da manhã. Mas eu estava realmente nesse lugar, nessa hora, estava eu e o meu namorado. E aí eu vi o namorado dela, grandão, que eu não conhecia. O seu namorado tem mais ou menos 1,90 m, 2 metros, e ele é bem forte. Então, foi o mecanismo que o Jordano me deu para eu poder comprovar o meu desdobramento. E depois fomos a Foz do Iguaçu, fomos ao Tibete, e ele até que uma ocasião eu estava no Tibete, no cume de uma colina, então eu olhei, olhava no vale e via as casas pequenininhas, eu estava muito no alto mesmo, e aquele sereno gostoso batendo no meu rosto, aquele ventinho suave. E aí, um amigo espiritual do lado disse, ele disse, que beleza, isso é verdade. Aí quando eu olhei para trás, eu vi um homem de cabelo grisalho, aparência de uns 50 anos. E aí eu abracei. Quando eu abracei, eu comecei a chorar. E uma sensação gostosa me envolveu. Mas um sentimento que eu nunca experimentei na minha vida. E chorei, abraçado aqui de cima. E aí, quando eu me refiz, eu perguntei ao amigo espiritual, quem é essa pessoa tão especial para mim? Que quando eu abraço, eu tenho a sensação de que estou no colo da minha mãe. É uma sensação maior, mais profunda que o colo da minha mãe. Aí ele disse, é o seu guia espiritual. Aí eu disse, como é que é o nome dele? Aí ele disse, Jordano. Aos 45 anos de idade que eu tive essa revelação. Ele disse, se prepare, porque agora chegou o momento de você trazer algumas reflexões dele para as pessoas. E aí veio ideia do livro. Aí começaram as psicografias, 1 ano depois, e constantemente, né? Ele escreve até mais do que eu. Eu levo 3, 4 anos para escrever um livro. Ele escreve 6 meses, mais rápido. E aí, para falar da inquietação, nós escolhemos o texto chamado Transição Íntima, que
está na página 17 do livro. Giordano fala assim: às vezes nos sentimos tristes, melancólicos, pensamos estar deprimidos. Não é depressão, é transição íntima. O espírito imortal que somos precisa de quando em quando experimentar momentos melancólicos para nos fecharmos para o mundo e dessa maneira nos abrirmos para a vida imortal e verdadeira. As preocupações, os projetos da vida material, profissional ou idealista fazem por vezes o coração anestesiar-se para a vida do espírito. Por isso é necessário momentos tristes. Quando eu li essa mensagem, eu disse: nossa, é uma verdadeira proposta de mudança de paradigma. Porque a palavra depressão tem se tornado tão vulgar nas nossas vidas que a gente usa para qualquer coisa. Nós passamos, desde o século XVI até o século XX, por um processo de materialização da humanidade, liderada pelos países mais evoluídos da época, como a Itália, Espanha, no século XVI, que precisava expandir o comércio, e graças a essa expansão comercial foi trazido o missionário da época de Jesus para nos evangelizar. O maior evangelizador da história do Brasil, Padre Manuel da Nóbrega. E por isso que ele consegue falar com tanta propriedade das coisas do Evangelho de Jesus. Mais tarde, ele vai guiar o nosso querido Francisco Cândido Xavier, é o Espírito Emmanuel. Então foi a expansão comercial. À medida que Espanha, Itália, Portugal entravam em decadência, porque cada civilização tem o seu momento de liderança na Terra, a Inglaterra e a França assumiam a liderança com a Revolução Industrial. A ideia da materialização da Terra era para desmaterializar a Terra. Que coisa maluca! A ideia da Revolução Industrial era reduzir o nosso trabalho braçal, porque nós somos espíritos. Nós não precisamos de trabalho pesado. Isso é dos nossos irmãos animais. Nos planetas superiores, quem faz o trabalho doméstico são os animais. Vocês veem que não é difícil hoje imaginar um cachorro abrindo a geladeira e pegando um litro de água, uma latinha de refrigerante para entregar para o dono. Indo na banca e recolher o jornal. Então, no mundo superior, são eles que fazem as atividades domésticas. Porque cada vez mais vai se aprimorando. Nos países da Europa, nos Estados Unidos, não se consegue mais pessoas que façam trabalhos braçais. Aí é por isso que precisam dos imigrantes, que somos nós, que vamos para lá. Então a gente vai conversar, por exemplo, com um brasileiro, seja nos Estados Unidos ou na Europa, uma mulher brasileira, quando aperta a mão da gente, a mão está cheia de carnes. Porque são pessoas que trabalham pesado. Vão para lá para fazer um trabalho pesado.
Mas até mesmo essas pessoas, até mesmo os brasileiros, os sul-americanos, estão reivindicando, assim que conseguem o cartão de permanência, o green card, no caso dos Estados Unidos, eles começam a estudar e a fazer outras atividades menos pesadas. Aqui no Brasil, a empregada doméstica, o último remanescente de escravidão. Por que eu digo último remanescente? Porque a grande maioria absoluta delas são mulheres negras. Então é como se fosse um remanescente de escravidão. Não que não tenha as brancas, porque também na época da escravidão havia escravos brancos. Trabalhavam com salário sem estabelecimento de limite mínimo e sem registro na carteira. Hoje a lei determina o registro na carteira, hora extra e todos os direitos dados a todos os trabalhadores. Então elas deixaram de ser escravas e agora são trabalhadoras. E aí para a gente impacta, o brasileiro, como é que eu vou fazer? Olha, você não pode pagar, limpe você a sua casa. Você pode pagar com dignidade. Então, a tendência é o trabalho braçal ser elaborado pelos animais, porque é assim que acontece nos planetas. Está em obras póstumas e na revista Espírita de Allan Kardec, a descrição dos animais realizando tarefas braçais. Muito bem. Então a Revolução Industrial, ela acelerou a produção e facilitou a nossa vida. Foi com a Revolução Industrial que veio o automóvel, que é o motor a explosão, a Maria Fumaça, o trem, que deu origem aos modelos de metrôs e toda a estrutura que nós temos hoje. E nós nos perdemos nesse processo de facilidade e nos tornamos escravos do consumo. Esquecemos da nossa vida espiritual. E no final do século XIX para o século XX, começa uma nova marcha na humanidade, a espiritualização. Em 1857, portanto, segunda metade do século XIX, nasce o Livro dos Espíritos. Um marco no processo de espiritualização da Terra. Uma doutrina capaz de encarar a razão, capaz de encarar a ciência face a face, em todas as épocas da humanidade. Portanto, um marco. Apesar de sermos poucos, apesar de representarmos uma parcela minúscula da humanidade, houve uma total transformação com as ideias dos Espíritos. Se nós avaliarmos, no Brasil nós representamos apenas 3% da população brasileira. E olha que o Brasil é o país mais espírita do mundo. Em segundo lugar, Cuba. Em terceiro lugar, Portugal. Mas em primeiro lugar ainda continua sendo o Brasil. Nós representamos 0,5% da população do planeta. Somente. E aí às vezes as pessoas perguntam, como assim Cuba? Um país materialista, socialista. É curioso isso. É curioso. Eu me lembro do trabalho de semeadura do amigo Clóvis, lá na cidade de Patinga, que ia com recursos próprios iniciar centros espíritas através dos cultos populares. Quando eu estive em Cuba no ano de 2001, eu fui apresentado a doutores, ao ministro da Educação cubana. E ele, aliás, não ele, mas o vice-ministro, me perguntou: o que é que você faz aqui? Eu digo: eu falo
de Jesus. Mas nós aqui não temos interesse em ser cristiano. Eu disse, mas a proposta não é transformá-los em cristãos, mas em trazer para vocês uma outra reflexão acerca da existência de Deus. Esse Deus não existe. Esse Deus que oprime, que é serviciado pelo capitalismo, não existe. Mas não é desse Deus que eu falo. Eu falo de uma inteligência suprema, a causa de todas as coisas. Eu falo daquele que cria seres que migram e evoluem, até chegar à condição de anjo. Ele diz, mas os anjos não nascem anjos? Não, nascem vermes, nascem minerais. Nós seremos anjos do dia, e os anjos do dia foram nós. Porque tudo na vida se baseia na lei de causa e efeito. Ele diz, ninguém nunca falou de Deus desse jeito para mim. Esse Deus eu sou capaz de crer. Nesse eu sou capaz de crer. Eu disse, não, mas ele não depende da sua crença. Ele existe por si só. E não estou falando de crença. Eu estou falando de certeza. Eu não acredito em Deus. Eu tenho certeza que Ele existe. Onde você encontrou essas coisas? Ele disse aqui, nesse livro, o livro dos Espíritos. Hoje ele é uma das lideranças lá do país. Não ocupa mais o cargo de vice-ministro, mas ainda é uma liderança política. 70% dos cubanos no ano de 2001 eram ateus. 28% santeiros. Santeiros é como se fosse a nossa Umbanda. 1,5% batista. Lá eles chamam de bautista. Evangélicos batistas. E 0,5% católicos, judeus, espíritas e outros evangélicos. Porém, observe, 70% ateu, 28% umbanda. Ou seja, todo esse público aí é o público que tem, que está aberto à ideia espírita. Então era de se esperar que a ideia florescesse lá. Hoje é o segundo país espírita do mundo, só perde no Brasil. Então, nós somos poucos, nós somos 0,5% no mundo, nós somos 3% no Brasil. Mas não tem nenhuma filosofia do mundo que tem tanto livro publicado como o Espiritismo. 85% dos católicos já leram obras espíritas. 55% acreditam na reencarnação. Então precisamos de ter um exército. Não precisamos ser maioria. É como disse Paulo, o fermento que leveda a massa. Para ser espírita não precisa vir do centro. Tem espírita que nunca foi ao centro espírita. Como os livros lê e vive de acordo com o que passa no livro. Porém, verdadeiro espírita ou bons espírita, diz Allan Kardec, é aquele que consegue tomar as suas más inclinações, ter uma transformação moral. Então, aquele que vem ao centro espírita é aquele que quer mais, que quer se transformar, que quer ser um polo de divulgação da nova mensagem cristã. É por isso que estamos aqui, para sermos polo de divulgação. Ah, mas eu não sou palestrante. A minha esposa disse, se pedir para fazer a leitura preparatória, ela desmaia. Ela é evangelizadora, dá palestra para as crianças. Se mandar ela fazer a leitura preparatória na frente do salão, ela desmaia. Essa é sempre para você. Um dia desses eu cheguei de viagem, fui para a casa da minha sogra, que ela estava com os filhos lá na casa da minha sogra. Quando cheguei, estava ela sentada, umas 15 mulheres em volta dela. Aquelas coisas de família, né? Tudo das luzinhas. Umas 4 ou 5 tias, irmã, prima.
e ela falando da morte na visão espírita. Aí eu fiquei quietinho, não anunciei, e durante 5 minutos eu assisti ela dar uma palestra. Mas você é boa na palestra. Que palestra? Eu digo, palestra. Você deu uma palestra para os seus familiares. Que não são espíritas. Então, a partir do século XX, a humanidade passa por uma nova fase. A fase da espiritualização. Nós estamos na era da espiritualidade. Surge a ética, a preocupação com o meio ambiente, portanto, a preocupação com a causa. E não somente com o efeito, como era comum na fase da industrialização. E é exatamente nesse momento de reflexão que surgem as doenças da alma. A depressão, a ansiedade, o transtorno do pânico e tantas outras doenças. E se multiplica o número de terapeutas. Manuel Filomeno Miranda nos fala da grande quantidade de terapeutas no mundo espiritual. Que é o que a gente precisa. A gente chega lá e precisa ser descondicionado. E quando nós paramos para pensar na nossa vida espiritual, quando é que nós fazemos isso? Quando nós somos envolvidos pela tristeza. Nós associamos equivocadamente alegria com felicidade. Então, se a gente perguntar qual é o contrário de felicidade, o que vocês acham? Qual é o contrário da palavra felicidade? Qual é o antônimo da palavra felicidade? Não. O contrário da tristeza é a alegria, não é a felicidade. Felicidade não tem contrário. É a infelicidade. Não adianta, a felicidade está aí, então não vale. Tem só palavras diferentes. Então, o contrário da felicidade, o contrário da alegria é a tristeza. Então nós estamos, a alegria e a tristeza são estados da alma. É como se a gente perguntasse assim: em que estação nós estamos? No inverno, no outono, na primavera, no verão? É apenas uma estação, ela vai mudar, né? É diferente. Então, a tristeza e a alegria são estações da alma. As duas compõem o ser humano. Diferente da felicidade, ela é perene. Um casal que vive bem, que é harmônico, que é bem realizado com os filhos, é um casal feliz. Porém, ao levantar-se, a esposa, o telefone toca e alguém diz: sua mãe desencarnou. Essa mulher vai ficar alegre ou triste? Hein, gente? Alegre ou triste? Triste. Triste. Mas se alguém naquele mesmo dia perguntar: você é feliz? Ela vai dizer que é infeliz? Não. Ela vai dizer: sou feliz. Estou triste. Então você pode ser feliz e estar triste. Você pode ser feliz e estar alegre. Você pode ser infeliz e estar alegre. Se a pessoa se o infeliz só vivesse triste, ele ia morrer. Ia virar um ovo. Né? Então, mesmo infeliz, ele tem momentos de alegria. Como nós outros. Ele só não é feliz porque o conjunto do projeto espiritual dele não está alinhado à proposta do mundo espiritual. Mas ele tem momentos de alegria. E ele, inclusive, tenta esticar esses momentos de alegria para tentar esconder a infelicidade que está por trás. Então, felicidade e alegria são duas coisas diferentes. Da mesma forma que, se eu perguntar para vocês qual é o contrário da vida, qual é o contrário da vida? Pois é que
aprenderam, né? Já aprenderam. Morte é o contrário de nascimento, não é o contrário da vida. Vida não tem contrário. Vida é vida. É vida. Então nós vamos aos poucos elaborando e perdendo o medo da tristeza. Porque é no momento da tristeza que nós avaliamos o nosso projeto espiritual. Porque na alegria, os nossos olhos saltam para fora. Na alegria a gente se encanta com tudo. Ah, que flores linda! Como você está bem vestido! Como você está elegante! O seu cabelo está muito bem cuidado! Olha o sol! Olha a lua! A gente tudo fica cor de rosa quando a gente está bem. É assim. E quando a gente está triste? Olha o sol como está lindo! Está quente! Olha que frescor, está nublado. Imagina a esposa dizendo para o marido assim: meu bem, eu fiz aquele prato que você adora. Como você vê? Ele come. Gostou? Gostei. Esse gostei. É a mesma coisa dizer detestei. Por quê? Ele está olhando para dentro. Não interessa nada do exterior. Os nossos olhos estão voltados para a alma. Então, não adianta tudo que tentar impressionar, não funciona. Às vezes eu vejo um aluno na sala de aula, eu sou professor de psicologia, do curso de educação física, e às vezes eu vejo um aluno, como sou professor de psicologia, tem que ter essa percepção. Eu vejo um aluno ali, e eu brinco, e conto história, e o aluno está lá, cabisbaixo. Aí eu pergunto para ele: foi o que eu disse? Não viu, a alma está ali. Aí sim, esse mar está refletindo. Ele não está preocupado com o externo. Eu disse para um aluno uma vez: você está com 3 faltas, mas uma você fica reprovado. Mas eu facultei a aula do senhor? Aqui, chamado. Pode ser que eu não tenha respondido, mas faltar eu não faltei, não faltou. Mas professor, tem testemunho que as pessoas me viram aqui. Pois eu te afirmo que você faltou. Professor, eu posso mostrar no seu caderno, nunca me ausentei dessa aula. Você estava de corpo presente. Agora sua alma sabe Deus aonde está. Aí ela disse: mas eu estou aqui. Eu disse: mas eu não quero o seu corpo, eu quero a sua alma. Escreve, professor. E aí, com esse diálogo, ela me falou que os pais estavam se separando. Daí o impacto. O impacto psicológico. Daí a tristeza. Então, a tristeza é o momento da gente se avaliar. Na questão 471 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual é a causa da melancolia, da ansiedade, de uma tristeza profunda? E os espíritos respondem: é resultado de quando entrais em comunicação com o mundo dos espíritos. Então, na tristeza, nós entramos em comunicação com o mundo espiritual. Não é uma comunicação mediúnica, não é um mundo geográfico, é o mundo espiritual. É o porquê nós estamos aqui. É perguntar: o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer? Qual é a minha tarefa nessa encarnação? Ah, a minha tarefa é trabalhar, ter filho. Não, existe uma função específica. Todo mundo tem. Todo mundo tem.
2013, ela fez mais de 4.000 partos. A missão dela era trazer os seres à terra. E cumpriu bem a missão. Mais de 4.000. Saía de madrugada, andava a pé, montava no cavalo, chovendo, com sol, com sereno. Que menino precisa de nascer nos dias mais indevidos. É na hora mais inadequada. Ele quer nascer no dia de feriado, na Semana Santa, de madrugada, quando está fazendo frio. É a hora que eu quero sair. E a mãe fala, não, meu filho, não quero sair, mamãe. E aí sai a mulher desesperada, com a bolsa atrás. É assim. Hoje, com a moderna tecnologia, o que acontece? O médico, que não é a minha avó cobrava, fazia parte de graça. O médico, que não é a minha avó, diz assim, olha, eu não faço parte do fim de semana. Só trabalho de segunda a sexta, se não tiver feriado. Se o feriado for na quinta, eu me emendo. Aí a mamãezinha fala assim, como é que eu vou fazer? Eu digo, vou ter que abrir a sua barriga. Dia tal. E aí ele marca o dia. Mas antigamente não era assim. E tem um efeito colateral nisso. Minha filha disse para mim assim, papai, quando é que o senhor viaja? Como é que está a sua agenda? Eu digo, vou te passar. Por quê? Acho que eu tenho que programar para o Bernardo nascer no final de semana que você esteja em casa. Aí eu disse, mas o que é isso, filho? Você vai negociar com o Bernardo, vai conversar com ele? Eu disse, não é com o Bernardo que tem que conversar, é com o médico. Isso é complicado isso. Tá bom, filho. Mas eu estou pensando, pai, em ter o Bernardo em Corpus Christi. Olha, na Semana Santa. Eu disse, Semana Santa não posso, eu viajo. Então vou programar ele para depois da Semana Santa. Tá bom. Aí programamos lá. Ela programou. E o Bernardo ia nascer, depois do Corpus Christi, ia nascer dia 6 de junho. Aí, foi chegando próximo. Aí ela falou, pai, eu estou preocupado. Tem que querer adiantar. Olha, filha. Quando foi aproximando mais do pai, eu acho que ele vai querer nascer no Corpus Christi, que é feriado, o médico não está e o senhor também não está. E aí, ela conversou com o médico e aí o Bernardo ia nascer na terça-feira, antevéspera do Corpus Christi. Foi para lá. O Bernardo nasceu. Foi um susto para todo mundo, porque ele nasceu antes do tempo. Teve que ser internado na UTI infantil. Quase matou o pai dele de susto. E o avô também. Quase fez infarto. Primeiro o neto nasce bonito, chorando, gritando, fazendo escândalo, de repente ele fica quietinho. É um susto para a gente. Para mim não tem esse problema, porque a criança nasceu na data certa. Então a gente tem que se perguntar, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? E a gente não faz isso. O mundo consumista tenta nos anestesiar dos nossos encontros conosco mesmo, das nossas tristezas. Aliás, aqui a gente tem papel. Se vocês quiserem fazer perguntas, seria bem interessante que a Adeline simulasse aqui, que essas pessoas vão elaborando, né, daqui a pouco a gente vai vir intervalo. Eu cortei o papelzinho, a canetinha. Pessoal, o papelzinho, você levantar a mão, vai pegando, gente. Então, porque como é interpretações íntimas, é para tratar das nossas interpretações. Então, se a gente avaliar, o mundo moderno tem criado um mecanismo para evitar que a gente percorra o caminho espiritual. Já ouviram falar de Diógenes? Diógenes foi um filósofo que viveu na época de Sócrates, na Grécia Antiga. Ele era chamado, ele
participava de uma filosofia chamada cinismo. Diógenes era um cínico. Mas o cinismo era uma filosofia que pregava a imortalidade da alma e o desapego total aos bens materiais. Um desafio. Diógenes não tinha nada materialmente falando. Para dormir, um amigo lhe cedeu um barril. Então ele dormia dentro de um barril velho. A única coisa que Diógenes tinha era uma canequinha pendurada no pescoço. Eu até me lembrei quando eu contei essa história. Os encontros de mocidade. A Cogel, que acontece durante o carnaval, cada ano ele distribui, depois de alguns anos, depois de avaliar a questão ambiental, ele distribui uma canequinha de uma cor. Por que é um processo ambiental? Porque aquele jovem só vai usar aquela caneca, então não tem copo descartável. Como o jovem fica os 4 dias de carnaval, imagina, cada hora que ele vai lanchar, ele usa um copo, joga no lixo. Joga no lixo. Como ele só tem aquela canequinha, ele toma água, toma café, toma suco, a caneca dele. Ele de lá, é menos trabalho para os outros. Então, e aí eles amarram, penduram a caneca no cordão e os jovens vão ter aquele negócio pendurado no pescoço, um jornalzinho e a canequinha pendurada no pescoço, já com o nome deles. Quando eu vi o João, eu falei, são os modernos Diógenes. Então, Diógenes tinha uma canequinha daquela, pendurada no pescoço. Era a única coisa, o único patrimônio que ele tinha. Não tinha nada disso. Um dia, Diógenes presenciou uma criança bebendo água na bica, fazendo a mão de conchinha. Ele disse, pronto, nem a caneca precisa. Ele descobriu que ele não precisava de nada, materialmente falando, para ser feliz. Se tornou uma referência a ele. Diógenes foi contemporâneo de Alexandre da Macedônia. Alexandre o Conquistador. Alexandre o Grande. Alexandre, então, tinha como curiosidade, era um jovem muito culto, conhecer o filósofo Diógenes. E aí, depois de uma batalha, próxima à região onde habitava Diógenes, Alexandre disse, me levem até Diógenes. E levaram-no até Diógenes. Chegando lá, ele olhou o filósofo, que estava sentado, tomando sol, o sol da manhã, o sol que traz vitamina B, C, D, E, o sol que traz luz, o sol que traz calor para aquecer nosso coração, o sol que é a alma do Cristo. Todos nós temos uma alma. A alma de Jesus se projeta sobre a terra, porque Jesus habita o sol. Os seres crísticos projetam sua aura sobre o planeta. Então essa luz que vem é a luz do próprio Cristo, é a presença dele fisicamente entre nós. E Diógenes então estava ali contemplando o sol, quando de repente aparece Alexandre. Eu gostaria de falar com Diógenes. Eu disse, sou eu. Ah, você é o grande filósofo Diógenes. Na sua cabeça. Pois é, eu quero lhes dizer que eu sou o seu admirador. Não sei se você já ouviu falar de mim, Diógenes disse, não. Eu sou Alexandre. Isso é muito prazer. Você nunca ouviu falar disso, não? Eu sou Alexandre da Macedônia. Alexandre o Grande. Nunca ouviu falar. É decepcionante uma pessoa cheia de vaidade. Tem pessoas que falam, você me conhece? Não, não conheço, não. A pessoa acha que tem que conhecer, né?
Eu conversei no Rio de Janeiro com um jornalista da TV Globo. Conversei com ele demoradamente e tal. Perguntou sobre o espiritismo, conversamos. Até que nós nos despedimos, chegou um amigo. Você sabia que você conversou com um jornalista do Jornal Nacional? Você mas eu não conheci, não. Você é muito pessoa, você deve ter que trocar seus óculos. Então as pessoas, né? Acham que tem que ser lugar. A gente não tem todo mundo. Eu não sou um espectador, né, dedicado ao Jornal Nacional. Eu conheci um jornalista da época. E aí Alexandre, discípulo de Diógenes, eu sou um admirador seu. Eu resolvi lhe dar um presente. Mas, como eu sou poderoso, eu tudo posso, eu vou deixar que você escolha o presente. Diga-me o que você quer. E ele deu. Jorge olhou para ele, demorou um pouquinho, Alexandre disse assim: você quer como é que chama aqueles baús? Um baú de ouro. Ele deu. Você quer uma cidade? Uma cidade inteira só para você. Ele deu. Então, o que é que você deseja? Fala que ele diz que você saia da minha frente. Porque está fazendo sombra em mim. É o total desapego. Isso é um desespero do mundo capitalista. Imagina alguém que não se preocupe em comprar um sapato, uma camisa, um relógio, um aparelho celular. É um desespero. Então, eles tentam nos anestesiar com medo de deixarmos de consumir. Lembra como tratavam os velhos? Era um desprezo danado. Até que no ano de 1989 ou 1990, o presidente da República, que depois foi afastado por corrupção, declarou que todos os velhos recebem no mínimo um salário. Existia um tal de fundo rural que dividia a população em duas: a população da cidade, que ganhava um salário mínimo, e a população da roça, que só ganhava meio. Collor disse: não, todos vão ganhar um salário. Dobrou o salário do pessoal do campo. Cresceu os olhos do capitalismo. Aí os velhos, aqueles velhos jogados de lado, que não presta, que estava perto de morrer, que estava no desespero, que é descartável. Virou a prioridade. A turma da melhoridade. Olha, está chegando aí a turma da melhoridade. Os velhos não tem o que fazer. Tem tudo, não tem mais ambição, então gasta, que é uma beleza. Eu vou levar isso aqui pro meu netinho, mais isso, mais aquilo. Você está fazendo aqui, eu não sei, mas eu vou comprar. E hoje os velhos são cobiçados aonde vão. Existe desfiles para o público da terceira idade, da jovialidade, da docilidade, tudo no bonito para poder ter bom dia deles. As empresas de empréstimo, olha, é uma verdadeira sede, é uma praga. Lá em casa, eu ligo lá para casa, é na residência do senhor Joaquim, não, do filho dele, não tem ninguém para casa dele, ninguém atende, o pai está fugindo, não atende. Tem um empréstimo que liberado, dá para ele, que é 10 mil na conta, juro baixo, para poder comer o salário dele, porque ele financia, compromete a renda. Então, porque o idoso, ele amadurece. E ele passa a consumir menos. Eles querem desviar o foco de Deus para que ele se torne um consumista. Eu tinha uma amiga professora, que ela tinha 360 pares de sapato. Não estou exagerando, eu vi. Bolsas, cintos. Eu não tenho noção de quantos. Eu disse: por que você usa 360 pares de sapato se você tem só um par de pé? Não é um negócio maluco isso, gente?
homem não entende essas coisas. Eu falei, realmente eu não entendo e nunca entenderei. Não dá para entender um negócio desse. À medida que ela vai amadurecendo, ela vai parar de perceber que é besteira. Porque sobra na mesa da gente, falta na mesa de alguém. O nosso supérfluo é necessário que alguém deixe de ter. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Está na busca da ilusão, do consumo, das drogas, do sexo. Veja como que nós somos anestesiados por sexo. Aparece uma mulher nua, rebolando, diz, sabe que é propaganda de lingerie? Não, é propaganda de carro. Tem a ver a mulher com carro, meu Deus do céu. De repente, ela mulher de novo, semi-nua, rebolando, de agora é o carro. Não, é cerveja. É a loura gelada. Loura gelada, que eu, quando falo loura gelada, me lembro de uma mulher morta, não tem problema. Loura gelada. Então, são mecanismos de ilusão. Mecanismos de ilusão. Quando nós estamos tristes, nós não queremos sapatos, nós não queremos cerveja, nós não queremos viagens, nós queremos olhar para dentro. Por isso, querem nos tirar disso. Aí oferecem comprimido da alegria. Você compra na farmácia. É uma maravilha. Uma amiga me disse, pessoa, eu estava triste por alguém que comprimidinho, aquilo é a invenção do paraíso. Só tem um problema. O efeito colateral. A dependência. Cuidado com essas fórmulas mágicas de ir para o paraíso. Vai te oferecer um terreno e você dá 10% do seu salário e compra um terreno no paraíso. Isso é fácil. Difícil é ir para lá depois. Você chega lá com a escritura e o cara fala, olha, esse documento é falso, aqui não vale. Já pensou? Quantos que desencarnam e chegam lá dizendo com direito, não, mas eu tenho direito de ir para o céu, cadê o céu? E fala tudo na sua boca, o céu na boca. Por que foram enganados? Iludidos. Então, é a viagem para dentro de si mesmo. É na tristeza. Qual é o segundo momento mais alegre na vida de alguém? Me fala. Nascimento do filho. Não, esse é o primeiro. Qual é o segundo? Eu pensava que esse era o segundo, mas não, esse é o primeiro. O mais importante para ela é o nascimento do filho. Segundo lugar, qual é? Não, o filho já a cota já foi, não pode ser para filho mais. Qual é o segundo? Ninguém arrisca? Casamento. Como mulher gosta de casar, já viram? Os homens, eles acham que eles é que conquistam. Chega para ela e olha para ele, aí na cabecinha dela diz assim, esse. O olhar da mulher, ele é geométrico, é matemático. Ela já calcula a largura do pescoço dele, que é para a gravata. É isso que vai casar. Aí, mas ela não deixa claro isso, ela faz, fica aqui dentro. Aí o homem olha, ela olha, calcula a largura do pescoço e vira a cara como se não quisesse nada com ele. Aí ele chega, conversa, ela diz, não liga para ele. Aí ele conversa, diz, você insistiu, só posso tomar um café com você, é só o café. E tomo café com ele, aí ele chega para mim, você não sabe o que eu consegui? Eu consegui conquistar uma mulher. O Paulo sabendo ele, né? O laço já está feio, já tem rasgado. 2 anos depois ele é enforcado no E aí no começo é o seguinte, ele fala com ela, eu penso em casamento assim, eu não quero casar. Eu não. Você quer casar? Eu não quero não.
E ele acredita. Ele acredita nisso. Imagine uma mulher no dia do casamento. O casamento, o relacionamento a dois. Eu digo casamento no sentido do relacionamento. É o passo, é um dos passos mais importantes da nossa reencarnação. Isso é muito sério. Porque é a pessoa com quem vamos constituir família. É a pessoa com quem vamos dividir os anos da nossa vida. Agora, em mês de abril, eu completei 23 anos de casado. Portanto, metade da minha vida eu passei com a minha esposa. Ela mais da metade, ela tem 41, mais da metade ela está comigo. No livro Letras 2, o primeiro artigo do livro, fala do seu livro e a dona Janete, 69 anos de casado. É um passo sério ou não é? Seríssimo. Se você casar com o marido, o problema você está frita. Você vai espiar pelo resto da reencarnação. E não é espiar do mineiro, não sabe como o mineiro espia? Assim, espia aí, ele está olhando. Não, espiar é sofrer. É sério o passo. Então, no dia do casamento, a mulher e o homem deveriam ajudar e falar: Ave Maria, cheia de graça, pediu a Palavra Santíssima e fazer um Pai Nosso. Devia conversar com o seu advogado, porque é um passo muito importante. No dia do casamento, a mulher acorda. O que ela pensa? Ah, meu Deus, o meu cabelo, eu tenho que ir no salão, os convites, e no evento de fulano vai chegar, e aquela correria, e a festa, quando termina. Lembrou de Jesus? Depois que inventaram a festa de casamento, até acabou a lua de mel, pelo menos no dia do casamento, porque quando acaba a festa, os dois estão mortos, viram de um lado para o outro. A forma do dia seguinte. Lembrou de Jesus? Não. E ela fica radiante, vai em lua de mel, chega sorrindo. Lembrou de Jesus? Aí veio a primeira crise. O marido está saindo com a secretária. Toda alegria murcha. E aí ela se volta. Ela vai lembrar de Jesus? Ela vai pensar no casamento? Vai. O casamento, os filhos, a família, a profissão, tudo passa pela cabeça da pessoa quando está em crise. 70% dos meus pacientes, sou psicanalista, 70% são situações geradas pela crise conjugal. Aí ela se volta. Aí ela começa a pensar: o que é que eu estou fazendo aqui? E ele também começa a pensar: eu fico com a amante ou fico com a esposa? Se eu ficar com a amante, eu perco os filhos. Se eu ficar com a esposa, eu caio no marasmo. Que a concorrência é desleal. Ele chega amante programadinho, porque é amante, se é amante é fácil. Quando ele chega em casa, a esposa cansada, filho, casa morta, olha para ele, a esposa não quer nada para fora. Quando acontece com o cara também. A mulher está com o amante, e o amante encantador, e leva para você aonde, e como um buquê de flores, e coloca a música romântica, chega em casa, o marido com aquela cara feia, com uma bronca do patrão, está cansado, deita, ela fala: bem, ele, hoje não, eu já começo até a tocar. Ela fala: meu Deus, vai diferente, olha que maravilha lá, que tristeza, a inversão de valores. Ela esquece que um dia esse amante vai virar marido. Ele esquece que um dia essa amante vai se tornar esposa e vai ficar igualzinho.
A não ser que resolva ter amantes a vida inteira. Então, no momento da tristeza, que nós olhamos para dentro, nós avaliamos. Uma amiga me disse: eu tive um problema no casamento. Meu marido estava me traindo com sexo virtual, que é muito sério hoje. A solidão a dois, como diz a música que nós usa, né? A solidão a dois é um fator muito presente na nossa sociedade. A esposa cansada, deita-se mais cedo, e o marido fica lá mexendo na internet. Entra em sites pornográficos, sites de relacionamento, começa a se relacionar e se envolve. E se apaixona. O marido se apaixonou por uma mulher que ele não conhece. Ele conhecia só pela internet. E foi uma luta para convencê-lo a voltar para a realidade. Aí depois que o casamento estava restabelecido, ela disse assim, eu fiz uma reflexão. Quando nós nos casamos, eu era professora de primário. Professor de escola pública. Eu ganhava muito mal. O professor ganha mal. Ela disse. Aí eu passei o concurso da Petrobras. Eu que ganhava R$900 como professor. Comecei ganhando R$4.500 na Petrobras. Eu que como professor trabalhava o mês inteiro na Petrobras, eu trabalho 15 dias. 15 dias na plataforma, 15 dias em casa. Hoje meu salário R$6.000. Com mais gratificação chega a R$8.000. Como professora eu não chegaria a 2. E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer com esse dinheiro de som? Ficar 15 dias longe dos meus filhos. Abrir mão das atividades na casa espírita. Eu fiquei exatamente na tristeza que comecei a acreditar nisso. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Eu disse, não. Ela disse, voltei para a sala de aula, pedi demissão na Petrobras, deixei de ganhar um salário de R$8.000 para ganhar R$1.550. Todo dia eu almoço em casa. Todo dia estou com meus filhos. Tenho tarefa na casa espírita 3 vezes por semana. Parece coisa de gente doida, a pessoa trocar 8.000 por 1.600. Né? Todo mundo está na conta não. Está todo mundo querendo passar no concurso do Tribunal de Justiça. E ela andou para casa na conta não. Parece? Mas é porque ela descobriu o que é essencial para ela. Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, ele diz que o essencial é invisível aos olhos. O essencial não é visível, é invisível. Eu vi uma reportagem de um grande executivo que ganhava R$80.000 de salário. Executivo de uma grande multinacional. Viajou o mundo inteiro. Era 80.000 livre. Frequentava os melhores hotéis. Quando ele atingiu 50 anos, ele foi se avaliar e percebeu que ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, porque ele não pode constituir família, porque a empresa exigia dele full time. Entendeu? Expressão bonita, né? Full time. Eles usam, enche a boca para dizer tempo integral, dedicação exclusiva. Abre mão da família para isso. Tem gente que abre mão da família por causa do emprego. Quem já trocou de emprego sabe que uma semana depois que você sai de um emprego que você trabalhou 15 anos, as pessoas nem te conhecem mais. Você é um completo estranho. E a família? A família é para sempre. Desfazer um casamento leva 3, 4, 5 anos. Para desfazer, hein? Isso para pessoas normais. Tem pessoa que fica a vida inteira e não consegue desfazer. Que desgraçado, casou de novo.
dois filósofos brasileiros, de acordo com Simão Pedro de Lima, chamado Almir Sater e agora outro nome, né? Renato Teixeira, diz assim: ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe? Só levar a certeza de que pouco eu sei, eu nada sei, eu ensino as mães e as irmãs, o calor das massas, das nações. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para vir. Eu ando devagar, porque já tive pressa. As pessoas que andam com pressa é como o cachorro que corre atrás do carro. Nunca consegue pegar. E quando o carro para, ele pode pegar, ele não pega, porque ele não tem o que fazer com o carro. E se a gente morrer? Você vai falar, eu tenho que ir para o banco, eu tenho que pagar a prestação, eu tenho que ir nesse compromisso, essa reunião. Aí dá um piripaque, dá um infarto, e a reunião não volta. Bendito seja aquele que os cabelos brancos ensinam a andar devagar. Eu devo esse sorriso que eu já chorei demais. Chorei por falta de dinheiro, chorei pelo saldo vermelho do banco, pelo cartão de crédito acumulado, chorei pela ausência, pelo não controle do meu companheiro, da minha companheira. Ele não faz o que eu quero, ela não faz o que eu quero. Eu chorei por causa disso. Agora eu levo um sorriso. Percebi que besteira chorar por causa disso. Porque eu levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. A gente não sabe nada. Tem coisas que os jovens, em encontros de jovens, fazem pergunta de não sei. Não sei. A gente não sabe nada. Quantas coisas eu mudei de ideia? Quantas coisas eu briguei com minha esposa? Não, tem que ser assim. E ela muito delicadamente manteve do jeito que ela queria. E o tempo me ensinou que ela estava certa. Ele disse: você tem que trabalhar para poder a gente constituir patrimônio. Você vai cuidar dos nossos filhos. Se você quisesse uma mulher que pagar dinheiro, você casasse com outra. Eu vou cuidar da trilha, porque eu já tenho filho. 5 filhos. Hoje eu agradeço, porque estão todos 5 encaminhados. É muito triste ter um filho que esteja no crime e que você tenha na consciência que foi por falta da sua presença. Mas muda de ideia. Pouco sei, não sei. Conhecer as manhas. A manha da esposa, a manha do marido. Meu marido gosta de ovo mal passado. Minha esposa gosta de dormir de meia. Coloca aquela touca do cabelo para dormir. É a manha. Você tem que conhecer a manha da pessoa que está com você. A manha do companheiro da casa espírita. Eu participava de uma reunião mediúnica que a companheira sempre sentada na mesma cadeira e no mesmo lugar da mesa. Eu não tinha juízo, o que fazer, era jovenzinho. Eu disse: mas não é absurdo isso. A pessoa pode sentar em qualquer lugar da mesa. Mas quando ela sentava só naquela cadeira malgrada, o que eu fazia? Eu chegava mais cedo na reunião e trocava a cadeira de lugar. Você vê que coisa? Isso é coisa de saci pererete, né? Não é coisa de obsessor encarnado. A própria mulher pegava a cadeira da tia, levava para o lugar onde ela sentava e ele sentava.
pensando, ela nunca soube que fui eu que fiz a propaganda com ela. Quando chegar no mundo espiritual, poxa, Luiz, assim você gosta de mim? Então, são as manhas, são as manhas. Tinha um companheiro que ia aplicar passe. Antes de aplicar passe, ele se entregava assim, ó. Ele, a mão grande, ele fazia assim, ó. Acho que era para esquentar a mão, para liberar a energia. Depois ele aplicava, nossa, aquilo me incomodava demais. Para que ele esfrega a mão? Isso é problema meu, ele está aplicando passe. Como a gente é tolo, discute por coisas banais. São as manhas. Deve-se conhecer a manha do seu companheiro, da sua companheira, do seu colega de trabalho, da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Para poder você amar de verdade. Mas é preciso também conhecer a manhã. Que delícia hoje, o sol. O sol estava ao contrário de mim. Eu ouvia pelo retrovisor. Que delícia. Acordei às 5 da manhã, nessa estrada da boa, agora estava para Guarapari, da BR, eu vendo o sol. É como se ele estivesse sorrindo para mim. O calor da massa. Quem não acreditava no calor da massa, passou a pena há um tempo atrás. Agora estamos de novo envolvidos no calor da massa, a Copa do Mundo. Eu tive que cancelar a viagem para a Europa. A Semana Espírita do Noroeste alterou a data por causa da Copa do Mundo. É o calor da massa, não há o que fazer. Você vai ficar no aeroporto maluco, perdendo voo, não, adapta, pá. O calor da massa. E o calor da massa. O calor da voz. O calor de dizer o calor de olhar. É o calor da massa. Vamos parar para o cafezinho. Tá bom? Pessoal, eu estou aqui com professores, né? A gente está à disposição para fazer dedicatória e orientações íntimas. Quem não tiver dinheiro, eu deixo o número da conta da Sociedade Espírita para a pessoa depositar amanhã. Eu não tenho controle. Se a pessoa comprar e depositar, não é a minha para ficar devendo, então é um espiritual. Só o nome da conta, aquilo. E aí você se vê com os espíritos, tá bom?